Beleza. Avançar sem luz. Bom, vamos lá então. De trás para frente. Alguém quer falar alguma coisinha? É interessante, né, Haroldo, que quando a mãe vai parir, ela vai dar à luz. É, verdade. E para aquele espírito que vai mergulhar nas trevas, digamos assim, como o planeta Terra, esse processo de vir, né, à luz do mundo é uma promessa muito grande, porque a luz é uma promessa, né? A grande promessa. Por favor. Me veio à mente. Tô gostando de ver, viu? A questão do... Quando Jesus, no Evangelho de João, é interrogado lá pelos judeus, e Jesus retoma o pensamento judaico, falando: mas não é a tua lei que diz, vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz? Isso que você está falando aí, retoma o pensamento do cristianismo, sim, mas também retoma o pensamento dos judeus. Né? Retoma. E no livro Pensamento e Vida, se eu não me engano, no capítulo Educação, exatamente, sabe, né? Ele inicia com isso. Inicia com falando isso. Sobre brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz. Exatamente. E o Emmanuel reforça aqui a autoeducação, iluminação do santuário interior, né? Só que aqui é interessante porque, e é bom frisar isso nessa abordagem que nós estamos fazendo, né? Quando a gente fala dessa iluminação do santuário interior, é com essa luz grandiosa que é o Cristo, né? Quer dizer, Ele é essa luz que vai iluminar nosso santuário interior, né? Vai trazer essa claridade. Agora, olha que interessante isso. Vamos ver uns textos aqui. Nós estamos falando de luz, né? E fica parecendo que nós estamos forçando a barra. Será que essa luz não é só física? Porque eu comecei de trás para frente, então fui lá nos textos de Emmanuel. Emmanuel está falando de uma luz no sentido espiritual. Mas se a gente examinar os textos, os próprios textos bíblicos já dão um sentido metafórico para a luz. Então a gente pega, por exemplo, Isaías 2, versículo 5. Diz assim: andemos na luz do Senhor. Olha que interessante. Aqui tem um texto muito curioso, 49:6, de Isaías também. Está falando da comunidade de Israel. Porque no texto bíblico, os povos são vistos como filhos de Deus. E Israel é o primogênito, é o mais velho. Por quê? Porque é o mais experiente. Aquele que é o guardião da revelação divina, que é a primeira revelação. Então ele é o primogênito. Quando vai se referir a Israel, diz assim: Israel, também te dei para a luz dos gentios. Ou seja, o filho mais velho deveria servir de luz para os filhos mais novos, para seres minha salvação até a extremidade da terra. Então, está falando desse processo de educação, de uma educação que é espiritual. Quando a gente vai por 51:4 de Isaías, diz assim: porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Interessante. Aí juízo aqui como discernimento. O Emmanuel vai dizer isso também. O discernimento é a luz da razão. Isso é importante porque o texto tem um trocadilho, né? Havia trevas sobre a face do abismo, Deus cria a luz, depois ele separa a luz das trevas. Então, esse ato de separar remete ao verbo discernir. Porque discernir é isso. É eu conseguir separar o que é luz, o que é treva, o que é o bem, o que é o mal. Interessante isso também. Agora, esse aqui é o mais incrível. Está no capítulo 60, versículo 19 de Isaías. Porque aqui já vai falar do que a gente chama no Espiritismo de mundo de regeneração. Ou da regeneração do mundo. Que na linguagem bíblica vai chamar de nova criação, que é a mesma coisa. Porque é engraçado isso. Por exemplo, os evangélicos, os católicos falam de a nova criação. E nós espíritas falamos da nova geração, da regeneração da terra, mas não pensamos que isso envolve uma nova criação. Um novo homem, um novo ser humano, um novo mundo. E como é que é esse processo da criação? E a gente não entra. E aí começam algumas abordagens entendendo que
regeneração do mundo, nova criação, é apocalipse, maremoto, tsunami, etc, etc. Mas não focamos no aspecto criador, no aspecto de renovação. Interessante isso, né? Mas nesse texto de Isaías, que é um texto apocalíptico, ele está falando dos fins, da terra renovada, ele diz de Jerusalém, Jerusalém aqui como símbolo, né? Não é a Jerusalém, né? É Jerusalém como santuário interior ou como santuário exterior, onde se adora a Deus, onde se serve a Deus, né? Ele diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará. Olha só, não vai ter sol nem lua, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Interessante esse texto, né? Remete mais uma vez a essa luz que é anterior e superior ao sol e à lua. É uma outra luz. É uma luz espiritual. Então, aqui eu peguei esses textos. Mas o melhor vem agora. Eu lembro quando a gente estava preparando lá o caminho da luz. É o caminho da luz. É. Não brinca, não. Verdade. E quando a gente. Fez aqui, meu amigo. Nós vamos gravar um podcast chamado O Pagador de Promessas. O pagador de promessas. Eu prometo papel. Nossa, Você tocou num ponto interessante. Tem um autor que chama Thomas Manson. Foi um grande protestante, escreveu livros fantásticos, né? E ele escreve uma coisa incrível. Ele diz assim, quando ele vai falar do Gênesis, ele diz assim: o fim corresponde ao início. Porque o propósito de Deus, que determina e conduz todo o processo, é um. O fim responde ao começo, porque todas as coisas estão nas mãos de Deus, aquele que vê o fim a partir do início. Maravilhoso isso, né? Ou seja, Gênesis, quando Deus está criando, Ele já está vendo o fim. Não é? Então, para o espírito que está iniciando a jornada evolutiva, o Criador já vê, porque o potencial está todo lá. O que ele vai ser? O Gladys fala isso, né? Na letra lá da música, né? Anjos nas feras, né? O olhar de Jesus, né? Vê anjos nas feras. Ele já consegue enxergar o fim naquilo que está em processo. É interessante que o Sr. Honório gostava muito disso, né? De relacionar o Apocalipse com o Gênesis. O fim com o início. Porque o que o fim está fazendo é concretizar o início. E aí a gente entra num tema curiosíssimo aqui. Toda vez que a gente vai falar de regeneração do mundo, ou de era messiânica para os judeus, o mundo regenerado, o Olam Rabá, ou para os árabes, né? O mundo vindouro, o mundo da paz, todos os povos sonham com um mundo regenerado, um mundo renovado, etc, etc, etc. Toda vez que vai falar desse mundo regenerado, volta para o Gênesis. E é o que a gente vai fazer aqui com um texto curiosíssimo. Só que, entre a criação e a renovação do mundo, tem um êxodo. Como assim? Que história é essa? Aí aqui um pouquinho de paciência, porque dá só uma... Mas não é difícil, não. Não. Egito em hebraico é Mitzrayim. Mitzrayim é estreiteza, escuridão. Escravidão é sombra, noite. Estreiteza, limitação, círculo estreito. Êxodo é redimir. Porque a palavra redimir, na origem bíblica, ela tem a ver com libertar. Então, disse que Deus redimiu o povo judeu da escravidão do Egito. Ou seja, libertou da escravidão. Deus é redentor.
é Salvador. É que essas palavras elas foram desgastadas, né? Põe adesivo em carro, põe tudo aí, perde um pouco aquela profundidade do texto original, né? Mas esse é o sentido de redimir, de resgatar. O êxodo como uma grande libertação. E o que foi o êxodo? O êxodo, o evento grandioso do êxodo, o evento final, depois daquela confusão toda com o faraó, é numa noite, meia-noite, quando morrem todos os primogênitos no Egito. Aí não teve jeito. O faraó abaixou a guarda e o povo foi libertado. Com essa noite. Todos? Hã? Todos os primogênitos? Todos os primogênitos, inclusive de animais, né? Mas Curioso, aqueles né? que estavam com... Ah, calma. Espera aí. Todos os primogênitos do Egito, incluindo animais. Com uma única exceção. As casas que tivessem sangue do cordeiro, que é um primogênito. O cordeiro tinha que ser um primogênito. O sangue do cordeiro. O anjo da morte. Na linguagem, né, figurada? Havia um anjo. Ele vinha, entrava na casa, matava. A casa que tinha o sangue do cordeiro, ele pulava. Pulava mesmo, saltava. Pular em hebraico é Pessah. Daí a Páscoa. É o saltar. Ou seja, olha, aqui vem o lúdico. Redenção, libertação da escravidão, Páscoa, está tudo ligado. Está tudo conectado. Podemos prosseguir? Agora olha que interessante. No livro de Êxodo, o salvador do povo hebreu é Deus. Ele é o salvador. Mas não é Deus, ó Deus. Quando fala do salvador, é Deus que fez os céus e a terra. Curioso isso. Por que quando você vai falar de Deus que libertou o povo da escravidão, você tem que falar que Ele criou os céus e a terra? Enfatizar que Ele é o Deus criador. Porque o êxodo, a libertação da escravidão, sair da noite, sair da sombra para a luz, é visto como uma nova criação. É uma nova criação. Estado do jogo agora, para quem está perdido aí. No nosso quebra-cabeça, tem 3 pecinhas que estão juntas. Êxodo, Páscoa, nova criação. Está tudo junto. É por isso que Paulo brinca com isso o tempo todo nas suas cartas. Ele fala do novo homem, do novo Adão, da nova criatura, da nova criação, do novo êxodo e da Páscoa. Junta tudo. E quem lê tem dor de cabeça. Se não acompanhou esse processo. É interessante por quê? Porque a criação é vista como um cosmos, uma ordem que sai do caos. O caos é treva. A organização, a ordem que dá cosmos é luz. Interessante isso também. E aqui tem uma coisa muito curiosa, porque o livro de Gênesis, em hebraico, ele é dividido de um modo muito curioso. Gerações, 10 gerações. Então, o livro é dividido em 10 partes. Então, tem a primeira geração, a segunda geração. Adivinha qual que é a primeira geração? A criação do mundo. Isso é curioso porque, se você pensa em geração em hebraico, nós estamos falando de um pai. Então, o Deus Criador é Deus Pai. Está implícito. Deus que cria é um pai que gera. Vamos juntando isso aí, porque agora vem a parte mais interessante. No livro de Êxodo,
capítulo 12, versículo 29, diz assim: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite. Noite. Lá no 42, depois que morreram os primogênitos, veio a palavra de Deus e disse: Esta noite será guardada ao Senhor, porque nela, na noite, Ele os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Que noite é essa? A Páscoa. A noite deve guardar. Todas as gerações. É um memorial da libertação. Então, evento libertação, sair da sombra, sair da escravidão, sair da estreiteza para a luz, que é o Êxodo. O que comemora? A festa da Páscoa. Na noite. Até aqui tudo bem? Ok. Agora olha que curioso isso aqui. Não, está aqui. Olha que curioso isso aqui. Lucas, capítulo 9, versículo 31. Jesus sobe no Monte Tabor, que é daquela região, né? Você vai assim a Nazaré, é o monte mais alto de toda a região da Galileia. Não é tão alto assim, viu, gente? A Serra da Piedade aqui é maior, mas não comenta não. Mas lá é o mais alto, é o Monte Tabor. Jesus sobe ao Monte Tabor e o que acontece com ele? Transfigura. Transfigura é o quê? Transforma-se em luz. Vira luz, luz, luz. Só luz. Então surgem dois homens, Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Porque Moisés está ligado ao Êxodo, libertação, Páscoa. E Elias é o profeta da regeneração do mundo. Porque nos textos da tradição judaica falam que Elias é o Messias batedor. O que é o Messias batedor? A Cris sabe bem disso aí. É aquele carro da polícia que vai na frente abrindo o caminho. O Messias que abre o caminho, o enviado que abre para o grande Messias é Elias. Então, onde tiver Elias, está o Messias, está o Cristo. Então, aqui está conectando Êxodo com regeneração da terra. É isso que acontece lá no Tabor. E no centro, a figura iluminada, resplandecente do Cristo. Todo mundo acompanhou até aqui? Agora olha o que Lucas vai escrever. E eis que dois varões conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias, que sendo vistos em glória, falavam sobre o êxodo dele. Isso mesmo. Moisés e Elias falavam com Jesus sobre o êxodo de Jesus. Qual era o êxodo de Jesus? Aqui estava anunciando a crucificação dele, a cruz. Então, a cruz como símbolo da grande libertação humana. Que é qual? É quando o ego, o eu, se curva, aceita a vontade divina, se entrega a ela e se liberta das estreitezas do Egito, da escravidão. Esse é o grande tema. A palavra usada aqui é êxodo. Então a gente vê que isso já está no Novo Testamento. Não é? Só que
Essa parte que você falava em glória, o que é? A ideia aqui, né, para eles, é de que eles não estavam eles não estavam na miséria humana, né? Que é estar na carne, é compartilhar da fragilidade humana, né? Eles estavam num estado, para eles, de espírito mesmo, né? É mais do que desencarnado. Entendi. É mais. Porque é uma imortalidade qualificada. Interessante a gente falar sobre isso. Todos nós sobrevivemos à morte. Mas a imortalidade, ela vem com a redenção espiritual, segundo Emmanuel. É curioso isso, por quê? O Kardec vai dizer assim, qual que é o estado do espírito imperfeito? Não do espírito puro, que é a primeira escala. Porque o espírito puro, ele é imortal, acabou. Tá? O mundo espiritual não vem mais aqui. Qual que é o estado do espírito imperfeito? Ou ele está encarnado ou ele é errante. Ou ele está encarnado, ou ele está errando. Ele não é um habitante ainda. Ele está transitando, é espírito errante. Porque ele conquista o mundo espiritual a partir do estado da pureza espiritual, em que não há mais necessidade da encarnação. Aí ele se torna espírito puro, bem-aventurado. E aí ele entra nesse estado de glória. Escatológico, né? É mais complicado que isso, mas bom. É bem mais complicado. Mas deu, né? Vamos. Agora, o que é interessante aqui?